Eu tô assistindo o Silo. Eu pensei que seria uma história legal, né? Porque ela é basicamente o Lost, mas só que tem um probleminha. Ela é linear, né? Toda história linear, ela perde a sua graça porque, como falam, o personagem principal ele vai se afundando para descobrir a verdade. Quando ele se perde totalmente, aí as coisas começam a ficar claras quando ele perdeu tudo. E não é legal, né? Quanto menos linear a história, melhor. E olha, uma série, para ela ter sucesso, ela precisa ser caótica. O Cyberpunk mesmo, o Cyberpunk foi uma história totalmente fora de linha, né? O desenho, né? Tanto que todo mundo queria continuação, mas não tem como ter continuação, né? E a história foi extremamente negativa do Cyberpunk, né? E marcou demais as pessoas. Então, o que acontece? O Silo é um Lost, né? É tipo, tá todo mundo preso dentro do bunker, né? E existe um grande mistério, mas a história travou em um suspense. Não pode ser assim, não pode. Filmes de 40 minutos, eles são totalmente fora de linha, né? Não tem uma linha de raciocínio. Filmes de 3 horas, às vezes é um conceito extremamente exagerado, né? E uma série, ela tem que tentar seguir essa questão em 40 minutos, começar e fechar um arco, né? Não pode esticar para 2, 3 capítulos, senão se torna chato, você perde a vontade de assistir, né? Então, o que acontece? O Silo, ele é uma história que te prende no primeiro capítulo, te prende no segundo capítulo, mas aí fica a xerife, né? Uma mulher extremamente impulsiva, problemática, mal resolvida, que, como falam, vira Freud, na história de uma moça que o pai é médico, né? E o que acontece? O Silo começa a história, depois abre o arco da história para um cara lá que é zelador. Porém, qual que é a questão aqui, né? Essa mulher ela é cheia de malícia, mas não tem malícia nenhuma com os zeladores. O zelador vê todo mundo dentro dos apartamentos, né? E ele sabe tudo que acontece, né? E aí vem a questão, a história é só isso. E tem uma coisa interessante na história, a abertura da história começa com um olho, né? Depois vem para uma estrutura, né? E dessa estrutura tem a espiral do DNA e tem eu acho que é 1,7, 1,14, que é a lei das proporções, né? Então, na abertura dá a entender que aquelas pessoas ali foi um experimento, ou foi uma tentativa de salvar o planeta, ou foi uma alteração genética nas pessoas, ou tudo isso, né, que impossibilita deles voltarem para o ar atmosférico normal, né? O ar deles tem alguma coisa para eles viverem, e talvez eles nem sejam seres humanos, eles sejam tudo cobaia de laboratório que tomaram o lugar dos seres humanos, e eles são os rebeldes, né? Dá tudo a entender isso, que os rebeldes eram as pessoas normais, né? E eles pegaram, mataram e pararam de ser escravos e criaram uma lei fanática, né? Mas aquele ali quer falar mal dos Estados Unidos. Então o Silo é um Lost, pegando a proibição das pessoas de quebrarem as suas divisas para serem livres, né? Mas é aí que vem a questão, né? Você não precisa quebrar suas divisas para você ser livre, né? Basta você viver a sua vida, né? Então a história é legal, mas ela se perde totalmente porque ela é muito linear. Falou aí para vocês.